A partir de agora, pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Então, a gente está seguindo a orientação do Cefet. Ele pede, né, para gravar as aulas síncronas e depois essa aula vai ser publicada no Siga, né? Dentro de uma sequência lá, para que vocês, de repente, se quiser assistir novamente, fique à vontade, tá? E espero, né, que nós já estamos aí com mais ou menos um mês, né, no ensino remoto. Espero, né, que vocês estejam conseguindo assimilar, né, a situação. Eu acho que os traumas iniciais já diminuíram bastante, né? Aquela apreensão, né, em relação se vai ou não funcionar, isso já passou. Então agora a gente está numa fase assim mais controlada, não é isso? Bom, a aula de hoje ela vai ser muito interessante. Eu acho que até que vocês vão gostar, porque nós vamos avançar aqui, né, nos assuntos aí em relação ao desenho técnico. Mas antes de começar, pessoal, eu queria só mostrar para vocês esse planejamento que está aí na tela, referente à aula assíncrona, a aula assíncrona 5. A aula de hoje é síncrona 5. E a aula que está publicada lá no blog, que também está lá no Siga, é a síncrona 5. Fundamento da Engenharia Geométrica. Então, eu já deixei para vocês lá os 3 cadernos, com 35 exercícios, sendo que desses 35, 10 vão ser recolhidos. Então, o prazo que eu havia dito, né, que era de 20 dias, eu contei a partir do dia 14, que foi o dia que eu publiquei o caderno, né, e a programação nossa é o seguinte, no dia 5 é o dia de enviar os exercícios para mim, tá? E aí, gente, eu mandei uma instrução para vocês hoje à tarde no e-mail, explicando para vocês direitinho como que vocês vão fazer para mandar para mim esses exercícios. Como eu disse, eu não vou recolher os 35. E aí, outra coisa, né? Os 10 exercícios, desses 35, eu vou escolher 10. E eu vou dizer para vocês quais serão os 10 exercícios no final desse mês. Isso é uma estratégia, né, que eu vou usar. Não é assim, não estou forçando a barra em cima de vocês, não, mas é para vocês entenderem que é preciso fazer os 35 exercícios. É claro que você vai ter tempo, quer dizer, são 20 dias, você vai se programar aí. Você vai perceber que na hora que você fizer os primeiros exercícios, você vai pegar um ritmo e depois você vai fazer tudo rapidinho. Então, vai ser fácil. Então, eu vou orientar vocês para entrar no e-mail, ver as instruções que estão lá e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Combinado? Ok aí, gente? Sobre... Beleza. Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que no dia 22, eu até já estava conversando com um aluno, né, que entrou antes aí, parece que é o Igor, né? Eu estava conversando a respeito da avaliação nossa. Essa avaliação ela vai ser no dia 22. Ela é uma atividade assíncrona. Então, é o seguinte, você vai receber um link por e-mail no dia 22. O tempo que você vai ter para fazer essa avaliação vai ser a partir de 10 horas da manhã até as 23 horas e 59 minutos. Então, é o tempo que eu reservei para vocês entrarem e fazer a atividade. Então, essa atividade ela vai ser em forma de formulário eletrônico. E aí, assim que vocês vão entrar lá, vão ver as perguntas. Né? Não sei se vocês têm experiência de responder formulário eletrônico, mas é um formulário, nós vamos usar o formulário do Google, né? E são 20 perguntas, tem material de apoio atrelado às perguntas, né? E aí vocês vão respondendo e marcando as respostas, tá certo? No finalzinho, vai ter um botãozinho lá que vai estar pedindo assim, olha, enviar. Aí você clica no botãozinho, envia a atividade. Ela vai chegar para mim dentro e vai cair dentro de uma planilha. Vocês estão entendendo? E essa planilha é uma planilha de resposta. Então, todos os alunos, na medida que eles forem respondendo, eu vou estar recebendo essas respostas. E depois, em seguida, né, vai fechar o tempo, quer dizer, quando virar o dia 22, né, do dia 22 para o dia 23, quer dizer,
às 23 horas e 59 minutos, o prazo acaba. Você pode responder também usando o celular. Se você não estiver em casa, estiver em outro lugar que tiver uma conexão e um computador ou um dispositivo de acesso, você consegue fazer a avaliação também. Tá bom? O conteúdo a ser estudado está lá na orientação. Vocês vão entrar lá e vão dar uma olhada. E é basicamente o assunto que a gente está vendo aqui até o presente momento. Alguma dúvida, gente? Professor, Oi. eu não sei para os demais aí, dia 22 é na terça-feira. Terça. Como eu trabalho, eu tenho um horário durante o dia, eu tenho feito uma escala de trabalho assim, de 7h30 da manhã, meu horário de almoço tem sido meia hora, e eu tenho parado às 16 para eu me programar e fazer as atividades, vir para casa, tomar um banho, fazer as atividades. E dia 21 e dia 22, segunda e terça, é o meu horário de química. Eu não sei quanto aos demais. Certo. Como que eles estão aí com os demais horários. Se na quarta, dia 23, eu tenho um tempo de horário livre, mais livre. Eu não sei se para os demais colegas aí, se está adequado essa data, se o pessoal, se tiver adequado, ninguém tiver dificuldade quanto a isso, eu vou dar meu jeito, né? Eu só estou levantando... Mas, Edilson, Oi. O que o Laís está falando faz sentido, acho que para a maioria, porque a gente também tem não só química, né? Tem GAAV e cálculo. Tá. Aqui, vou fazer um negócio então. Dia 25, tá bom para vocês? Para mim tá ótimo, dia 25, porque é dia de aula assíncrona. Não, dia 25 é sexta-feira, né? Sexta-feira. É uma sexta-feira. Dia 25 é bom para mim também. Podemos... seria melhor que fica até mesmo no dia da matéria mesmo, né? Que na sexta a gente tem aula de desenho assíncrona. Assíncrona, isso. Então eu vou gerar o... melhor, hein? Eu vou gerar tá o arquivo. Gente, tá tudo... Dia 25, então, tá beleza, né? Eu vou alterar lá, então, porque eu já tinha feito a programação, mas não tem problema, não. Eu vou alterar a data e aí fica pro dia 25, tá bom? Ok, pessoal. Obrigado. Aí fica do mesmo jeito. Vocês vão ter o dia inteiro para fazer. Vai ser de 10 da manhã até as 23 horas e 59 minutos. E aí a plataforma, ela vai... Quando virar o dia, assim, né? Vocês entenderam, né? Do dia 25 para o dia 26, aí vai fechar. Então, vocês não podem deixar de fazer no dia 25, não. Porque no dia 26 você não vai achar nada lá mais, não, tá? Aí esse link que eu vou mandar, ele é temporário, entendeu? Combinado? Combinado. Bom, você vai mandar às 10 da manhã? Eu vou mandar de manhã, por volta das 10 horas, até um pouco antes, você já recebe o link no seu e-mail. Se até às 11 não receber, a gente já começa a ver com você. Não, aí você manda, mas vai chegar lá no seu e-mail. Aí, clicou, você já pode fazer. Agora, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, você só vai ter não tem como você começar a fazer, parar de fazer e voltar depois, não. Você tem que pegar e fazer e entregar. Entendeu? Ah, tá. Quanto tempo? Após o início, quanto tempo que tem para fazer? Você pode ficar o dia inteiro fazendo, até a noite, se você quiser. Ah, mas eu não posso parar, não? Hein? Não, é porque você tem que clicar no botão para enviar. Você não consegue enviar uma resposta, 2, 3, não. Você envia tudo ou não envia nada. Você tem que pegar a prova para fazer e entregar. Igual na sala de aula. Você não pode pegar a prova, fazer um pouquinho dela e... Não tem jeito, não. Porque a plataforma ela não aceita parcelar as questões, não. Você tem que pegar e fazer e entregar. Mas aí eu vou deixar o dia inteiro para vocês. Professor. Oi. Mas aí essa atividade, o tamanho dela é o suficiente para ser feito no horário da aula, né? São 20 questões de múltipla escolha.
Não, sim, ok, mas é tranquilo para fazer só no horário da aula, né? Dá para Porque fazer, você pode fazer eu também com... trabalho e tal. Se você pegar para Ah, fazer aí com... Você tem 2 horários, não tem? Assíncrono? Dá para fazer é tranquilo. só o horário da sua aula que eu tenho livre na sexta. Eu tô perguntando por isso, porque eu vou pegar no horário da sua aula para fazer. Não, tudo bem. Se você pegar ali, por exemplo, vamos supor, 20 horas e 55 minutos, não é? Com mais ou menos Isso. uma hora e pouquinho você faz. Só que você tem que estar Ah, por tranquilo. dentro do assunto, entendeu? Tem que estar por dentro do Sim. assunto. Porque senão, porque é Não, objetiva. Só tem, ó, são 18 questões de marcar, entendeu? E 2 discursivas. Essas 2 discursivas é tranquilo. Você vai digitar lá, entendeu? Não é coisa não, complicada. tranquilo, então. Não tem que desenhar, não, tá, gente? É mais leitura, interpretação, né? E olhar a resposta certa, associar uma coluna com a outra. É mais ou menos isso aí. Tá bom? Combinado? Combinado, pessoal. Beleza. Gente, então vamos lá. A aula de hoje, ela tem basicamente, são 3 tópicos que a gente vai abordar aqui hoje. Então, o primeiro deles é esse aí, ó, o desenho técnico. Nós vamos passar para vocês mais alguns conceitos sobre desenho técnico. Nós vamos falar sobre grau de elaboração, classificação e técnicas de execução de desenho técnico. Esse primeiro tópico aí já é dentro daquele conceito nosso de sistematização do desenho técnico. Vocês já estão sabendo mais ou menos, né? A gente falou muito aqui a respeito da universalização da linguagem técnica do desenho, né? Então a gente já está caminhando para fundamentar mais vocês nessa parte aí. O segundo tópico é fundamentos de geometria descritiva. Ok? Geometria descritiva. Não sei se vocês já têm algum conhecimento sobre essa área, mas a geometria descritiva é aplicada ao desenho técnico. Então, está escrito aí, olha, né, já de imediato, você já está percebendo que a geometria descritiva ela é base também para o desenho técnico. A gente já está estudando, né, fundamentos de geometria, né, geometria básica, né? Nós estamos também fundamentando vocês nos conceitos de desenho geométrico. E agora a gente vai falar também um pouco sobre geometria descritiva, que também é suporte para nós aqui para o desenho técnico. E depois, no finalzinho aí, eu vou estar falando para vocês sobre desenho projetivo. E aí eu vou entrar, né, propriamente dito, né, numa parte da matéria que nós vamos enfatizar a questão das perspectivas e vamos falar de projeções ortográficas. Eu queria só dizer a vocês o seguinte: essa aula de hoje, nós não vamos conseguir finalizar tudo hoje, não, tá? A programação nossa aqui, para a gente ir mais ou menos até na metade. Então, na semana que vem, a gente continua nesse assunto aí. Eu acredito que semana que vem dá para fechar essa primeira parte. Combinado, pessoal? Dá um ok para mim aí. Vocês entenderam? Ok. Vamos lá, então. A gente vai começar, né, voltar até um pouquinho a falar da definição de desenho técnico, para a gente poder pegar o gancho e falar dos assuntos que tem pela frente aí. Então, essa definição que está na tela aí, vocês já conhecem ela. Eu acredito até que a gente já falou sobre ela aqui, você já deve ter pesquisado também. Então, estou colocando para vocês aí novamente essa definição e reforçando, né, a ideia de que o desenho ele é uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação da forma do objeto, a dimensão do objeto e a posição do objeto. Eu vou repetir, ó, são 3 coisas. Toda vez que você vai desenhar, você vai ter que levar em consideração a forma, a dimensão e a posição. Né? No caso de dimensão, independente da escala que você estiver usando, mas de certa forma você está trabalhando o conceito dimensional dessa forma que você está levando em consideração aí. Seja qual objeto for. Está entendendo? Esse conceito de forma, dimensão e posição vale para qualquer tipo de desenho.
tá? Isso pode ser aplicado em qualquer área técnica do desenho, porque a gente sabe que o desenho ele é todo ramificado, né, para várias áreas. Tem o desenho arquitetônico, o desenho mecânico, o desenho elétrico, né, hidráulico, etc., né, todas as áreas do desenho. Independente se o desenho é projetivo e não projetivo. Então, sempre a gente vai pensar o seguinte: quando eu vou me expressar graficamente, eu estou preocupado em quê? Em representar a forma, representar né, esse objeto de forma dimensional, né, preocupação com a parte dimensional dele, e a posição que ele ocupa no espaço. Esse espaço aí, gente, é o espaço gráfico, né? É o espaço gráfico que eu tenho para desenhar. Vocês entenderam esse conceito aí? Lembrando que o desenho é uma forma de comunicação, né? A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, vamos avançar aqui. Bom, então a pergunta que se faz é o seguinte. Ô, Lécio, vou aproveitar, vou pegar já você aí de prontidão aí. Você já está tendo uma experiência aí com os instrumentos, sim ou não? Sim. Ok. Sim. Você já está, de certa forma, desenhando, correto? Correto. Você já está tendo uma experiência com os instrumentos manuais. Sim. Então, na sua cabeça, eu estou imaginando que você já está falando assim, poxa, eu já estou desenhando, quer dizer, eu já estou produzindo, né, algum tipo de forma, né? Sim. Só que você ainda não está desenhando, né, assim, você não está produzindo um desenho técnico ainda. Você está o quê? Exercitando, né, o que a gente chama de desenho geométrico. Então, você está lá, né, trabalhando com linhas, com ponto, não é isso? Você está fazendo lá as suas concordâncias, não é isso? Achando os pontos de concordância. Exatamente. Você está exercitando isso aí, essa habilidade sua, tanto manual quanto o raciocínio, né, esse raciocínio aí, que tem a ver com a lógica gráfica, né? Então, isso aí faz parte. Agora, no que se refere ao desenho técnico, a gente vai ter que avançar muito mais dentro dessa questão aí, porque esse desenho aí ainda não é o desenho técnico, como eu disse. Então, o que está escrito nessa telinha aí do slide é o seguinte, olha, como que a gente vai elaborar um desenho técnico? Basicamente, nós vamos trabalhar com o quê? Com linhas. O desenho ele é o quê? Um conjunto de linhas. Então, quando você está desenhando, o que você está fazendo? Você está criando, né, para você chegar na forma desejada do objeto, você está fazendo uma associação de linhas. E aí, como você já conhece que existem vários tipos de linhas, nós já falamos isso aqui, linha reta, linha curva, né, linha quebrada, linha sinuosa. Então, o que a gente faz na realidade, quando a gente está elaborando um desenho, é fazendo uma combinação de linhas, de tal forma que essa combinação reproduza a forma do objeto que eu estou desejando desenhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. E aí, para a gente poder completar essa ideia, na medida que eu vou construindo, né, usando essas linhas para construir a minha forma, né, eu vou também acrescentando, né, diversas informações nesse desenho. Então, quando eu falo de desenho técnico, na realidade, eu vou associar a essas linhas que estão sendo utilizadas para construir a forma, outras informações na forma de números, símbolos, indicações. E é bom dizer que essas escritas todas que existem dentro do desenho, elas são normalizadas. E elas precisam, como eu disse, ser aceitas internacionalmente. Porque existe, né, dentro desse conceito todo, o que a gente chama de normas técnicas do desenho técnico, que vai sustentar toda essa estrutura que nós estamos colocando aqui, que são condições para elaborar o desenho. Eu estou querendo dizer para vocês de forma mais simples, né, de uma forma mais assim, né, mais simples, que você não pode sair desenhando de qualquer maneira a bel prazer, do jeito que você acha que é. Ah, eu vou desenhar um eixo. Vou dar um exemplo mais prático aqui. Eu sou um desenhista, sou um projetista lá, eu quero desenhar um eixo. Você não sai desenhando um eixo do jeito que você acha que é. Você vai ter que seguir o quê? Uma orientação. Como que eu vou representar esse eixo? Eu quero desenhar, por exemplo, eu sou um arquiteto, né? Eu vou lá, vou fazer um projeto de uma casa, por exemplo.
vou desenhar a planta baixa, eu preciso representar, por exemplo, né, o perfil ali da fachada. Como é que eu vou fazer isso? Isso tudo, gente, está dentro do conceito de elaboração. Então, uma coisa é tranquila. A gente vai ter que saber trabalhar essas linhas, associar esses números aí, né? Letras, símbolos, convenções, e fazer isso tudo dentro de um conceito, de uma convenção normalizada. Por quê? Porque o desenho é uma linguagem universal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu estou querendo dizer para vocês que nós vamos ter que seguir regra, né? E toda vez que o desenho ele foge desse regramento, né? Ele fica em não conformidade. Então, uma não conformidade do desenho é problema para nós. Por quê? Porque como o desenho ele é uma ferramenta de comunicação, uma linguagem técnica, então se a gente não segue o regramento, o desenho foge da normalização, então ele vai ficar o quê? Tecnicamente não aceito. Então a gente tem problema de interpretação, dificuldade para leitura. Você pode ver que na empresa hoje em dia, eu vou dar até um exemplo prático aqui. Se você imagina você enviar um desenho para a oficina mecânica, profissional, o torneiro mecânico, por exemplo, ele precisa ler o desenho para produzir a peça ali naquele momento. Ele já tem o tempo dele ali, né, o planejamento da ordem de serviço dele para executar aquele serviço. Ele não vai ter tempo de ficar, digamos assim, descobrindo defeito no desenho, erro de medida, às vezes uma tolerância que está fora, às vezes ali um problema, né, na simbologia do acabamento, né, da peça. Ele não vai ter tempo para isso. O desenho vai servir para ele para orientar a produção ali, ele vai ter que chegar e produzir. Quer dizer, o torneiro, ele não tem que consertar desenho. Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que é muito importante que esse regramento seja obedecido, e obedecendo às normas. Quando eu falo regramento, tem a ver com as normas técnicas aí. Então, eu estou tentando responder para vocês o seguinte, que o processo de elaboração de desenho técnico é muito criterioso. Entendeu? Haja visto que ainda tem as interfaces econômicas, né? Tem questões relacionadas ao meio ambiente, a questão, por exemplo, de segurança, né? A questão referente ao maquinário, aos insumos, né, que vai ser usado na fabricação, e uma série de questões que vêm, né, associadas ao desenho em si. Né? Então, gente, é isso aí. Essa primeira parte aí diz respeito à elaboração dos desenhos. Veja bem, então, nós precisamos agora definir o seguinte. Pessoal, vocês estão com o meu som aí, tá beleza? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada. Tá ótimo, pessoal. Eu estou ouvindo. Tá legal. Eu estou ouvindo. Pois Tá é. normal. Se tem algum probleminha no som, vocês me falam. Que eu melhorei minha internet aqui, eu fiz umas mudanças aqui na configuração da máquina, eu acho que vai dar certo. Deixa eu falar para vocês um negócio. Vocês estão percebendo que eu estou falando de sistematização do desenho, sim ou não? Estou dando um conceito para vocês de como que a gente produz um desenho tecnicamente elaborado, seguindo o regramento, né? Sim. No nosso caso aqui do Brasil, né? As normas BNT e tal. E aí, pessoal, aí vem a pergunta. Quando é que isso tudo começou? Esse regramento todo, essa organização técnica, esse processo todo de definir normas para elaborar o desenho, quando foi que isso começou? Logicamente, não começou hoje, né? Então, nós estamos falando de um tipo de visão, né, digamos assim, de organização de tudo que se diz respeito ao desenho técnico, só que isso não aconteceu da noite para o dia. Quer dizer, nós temos que agora voltar um pouquinho no tempo, tá? Nós vamos ter que voltar, mas nós não vamos voltar lá no período pré-histórico, não, tá, Alessio? Nós vamos voltar um pouquinho e aí a gente vai falar de como que começou exatamente essa questão do desenho técnico em si. Eu tenho certeza que vocês já pesquisaram isso lá naquele trabalho que eu passei, no trabalho da linha do tempo. Vocês já devem ter percebido lá algo parecido com o que eu vou dizer agora. Mas, apesar de tudo, né, apesar dessa pesquisa que vocês fizeram, eu trouxe aqui agora, no próximo slide aqui, são 3 fatos históricos, basicamente são 3 eventos, né? São datas aí,
de referência, né, para mostrar para vocês que esses fatos que estão aí, eles foram muito relevantes para o desenvolvimento do desenho técnico. Olha, o primeiro deles aí, que é um fato histórico, eu estou citando aí, olha, o Juliano Sangallo, não sei se vocês pesquisaram sobre ele, mas foi o primeiro evento que a gente tem registro de um desenho técnico, tecnicamente elaborado, né? Tá aí, olha, foi um álbum de desenhos, tá lá, a Livraria do Vaticano, né? Então é o primeiro registro do uso de um desenho com planta e elevação. Está disponível aí para vocês depois pesquisarem. Você pode acessar esse link aí que vocês vão ver o que eu estou falando lá. E aí você vai poder acessar esse álbum e ver, digamos assim, o desenho técnico apresentado pelo Juliano Sangallo. Um outro evento, um pouquinho depois, né? 300 e poucos anos depois, né? 305, não é isso? Mais ou menos. Gaspar Monge. Grave esse nome, Gaspar Monge. Ele publicou uma obra chamada Geometria Descritiva. Então, essa obra são escritos, né? É como se fosse um manual ou um livro, né? Então, ele escreveu sobre a geometria descritiva. Lembra lá nos objetivos da aula de hoje que eu citei geometria descritiva? Sim ou não? Eu coloquei para vocês lá, o tópico 2 lá. Então, o Gaspar Monge, ele escreve essa obra e publica. E nessa obra, ele apresenta, né, os princípios básicos da geometria descritiva, e a gente vai perceber que mais adiante, essa obra publicada, ela é muito importante para a área do desenho técnico. Por quê? Porque ela fundamenta todos os conceitos que vieram depois, né? E são conceitos tão interessantes que eles permanecem até hoje. Então, se a gente perguntar assim, olha, o desenho técnico moderno que nós temos hoje em dia, qual que é a base dele? Aí você vai ter que reportar a Gaspar Monge, e aí você volta, né, principalmente nessa obra pioneira dele aí, né, nessa obra pioneira, que é a base, né, é a base teórica para o desenho técnico atual. Dentro da aula de hoje, a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, e aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor o que eu estou dizendo agora. Mas grava isso aí, olha, o Gaspar Monge, ele é considerado, inclusive, o pai dessa geometria descritiva e da geometria diferencial também, tá? O outro fato relevante que a gente coloca, como se fosse, por exemplo, um fato assim, que deu um grande impulso, né, para o desenvolvimento do desenho técnico, é a Revolução Industrial. Então, a gente considera, por exemplo, que o avanço da indústria, principalmente ali na Europa, pessoal. Você já deve ter estudado sobre a Revolução Industrial, né? Os professores de história aí já devem ter explicado para vocês como que se deu a Revolução Industrial. Basicamente ali na Inglaterra, na França, aqueles países ali. Então, nós tivemos ali um processo, né, assim, bem assim, interessante nessa época, e a indústria ela começa a evoluir de uma forma acelerada. E a gente percebe que, nesse contexto, o desenho técnico ele aparece também, muito no sentido assim, de dar essa contribuição, né, para os processos de padronização da produção, né, e até mesmo de começar a buscar a universalização dessa linguagem. Mesmo porque o mundo, né, já estava avançando, né, do ponto de vista da indústria, então era preciso que essa comunicação técnica também avançasse aí. Então a gente cita, né, a Revolução Industrial como um ponto importante aí dentro desse processo. Agora, por que eu estou fazendo essa menção histórica em relação ao desenho técnico? É para a gente entender o ponto de partida de tudo, entendeu? A origem. É claro que os conhecimentos anteriores a essas épocas aí, eles foram importantes, né? Vocês viram lá, né? Mas esses aí foram os principais marcos aí que nós temos e que a gente sempre cita eles quando a gente vai falar do desenho técnico, né? Bom,
A partir de agora, a nossa aula vai ser dividida em 3 partes. Então, nós vamos seguir aqueles tópicos iniciais, né, que eu disse para vocês. E o primeiro tópico nosso, né, nós vamos ser 3 tópicos, né? Então, o primeiro vai ser esse aí, olha, o desenho técnico, e nós vamos falar um pouco de grau de elaboração, classificação e técnicas de execução. Bom, o que seria isso? Eu preparei um outro slide aqui, esse daí, ó, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. O Igor está aí? Oi. Ô, Igor, olha bem, o primeiro aí é esboço. Você já viu falar na palavra esboço? Já. Se alguém chega para você e fala assim, ó, faz um esboço para mim, esboça para mim. Ó, o que vem na sua mente? Logo, se alguém pede para você fazer um esboço. Esboço de quê? Como se fosse um rascunho só. Exatamente, dá a ideia de algo rascunho. de imediato. Né, Lécia? É um rascunho, né, Keidiane? Aí você pensa assim, bom, vou ter que fazer um rascunho. Só que para nós aqui, esboço livre não é necessariamente um rascunho. Aqui a gente está considerando que o esboço ele já pode ser um tipo de desenho, já uma modalidade, que normalmente é feita à mão livre. Então, o que a gente está colocando é o seguinte, que o esboço, né, naquele momento ali que o profissional está no campo ainda das ideias, né, que ele está imaginando a forma, aqueles primeiros traços ali, como que ele vai combinar as linhas ali, e ele vai fazer isso manualmente, ele lança a mão de papel, às vezes lapiseira ou lápis, né, e ele vai, digamos assim, esboçar a ideia dele. É muito comum a gente fazer isso, né? Você pode ver que os grandes arquitetos, né, aquelas pessoas, né, eles têm assim essa questão de não ir direto, não vai direto para a prancheta, não vai direto para o software, mas existe aquela questão inicial aí de criar esses esboços. E é interessante dizer que no caso do momento da criação dos esboços, a gente também tenta, de certa forma, respeitar as proporções do objeto, dada as devidas escalas, né? As escalas proporcionais. Mas aí você tenta definir ali, né, as proporções ali naquele momento. E aí a gente parte para o segundo momento, que a gente tem aí o chamado desenho preliminar. O que é o desenho preliminar? Nesse desenho preliminar, você já pode lançar a mão dos instrumentos. Pode até ser um desenho, né, elaborado lá no computador, não tem problema, mas ele ainda é um desenho preliminar, porque ele é passível, né, como eu disse, aí, de modificação. Então, ainda não é um desenho, digamos assim, que pode ser entregue, né? Não é um desenho que já houve uma finalização. Ele ainda está no processo de, digamos assim, vou colocar uma palavra aqui, né? É como se ele estivesse na gestação ainda, né? Então, por isso que ela é chamada de preliminar, passível, né, de correções e modificações, tanto a nível de forma, né, como a nível de dimensões, né, de alterações de detalhes, etc. Logo a seguir, dentro do grau de elaboração, aparece para nós aí o desenho definitivo. Esse sim, já é o desenho que a gente considera desenho final, que é a solução, a gente chama de solução final. O que é isso? O desenho já foi definido, em todos os sentidos. Já foi, né, a forma já foi definida, né, todas as informações, as convenções, toda a parte, digamos assim, de medidas, que a gente chama de cotas, né, as cotas, né, todas as inscrições, a simbologia, tudo já foi definido. Então, aí nós já temos o que a gente chama de desenho final e já é o desenho, inclusive, já pronto para execução, né? Pronto para execução. O que é execução? Já está liberado para ser utilizado, né, no processo produtivo. Mas ainda nós temos, né, dentro do campo da elaboração, né, um outro grau de elaboração que nós chamamos de desenho de produção, ou desenho de detalhe. Eu vou tentar explicar rapidamente o que é o desenho de detalhe. Normalmente, quando você pega um desenho, não vou pegar na área de mecânica, por exemplo, quando você pega um desenho assim, como se fosse um conjunto mecânico, né, você sabe muito bem que um conjunto mecânico é formado de várias peças.
Então, normalmente, uma máquina ela é composta de vários conjuntos, e vários conjuntos, né? Aí você retira um conjunto desse, e esse conjunto ele é composto de vários itens. Então, quando você fala de desenho de detalhe, nada mais é de que o desenho daquele item. Então, você vai ali, né, desenhar o item de forma isolada. Então, é muito comum a gente fazer o que a gente chama de detalhamento. Eu lembro muitas vezes, né, quando eu trabalhava lá na empresa, trabalhava na área da engenharia lá, na parte da manutenção, e uma das coisas que a gente mais fazia era o que é chamado de detalhamento de peça. Então, muitas vezes, a gente tinha que fazer, a gente estudava o equipamento e a gente tinha que, às vezes, detalhar um item, né, daquele determinado conjunto que fazia parte daquele equipamento. Quer dizer, então, a especificação ali daquele item, a gente ia, né, na questão do material, né, na questão da forma. Às vezes, a gente tinha que fazer um redimensionamento ou fazer uma alteração, uma modificação, né, que era orientada pelo projeto ali, né, no momento. Então, o desenho de detalhe, pessoal, é o desenho como se fosse do componente isolado. E nós temos também o que a gente chama de desenho de conjunto. Aí sim, já é a montagem, já é o desenho, né, no todo, né? Pode ser a nível de conjunto, né, ou de subconjunto, ou de conjunto, ou na estrutura total, né, da máquina, né, ou do equipamento. Então, no desenho de conjunto, né, a gente vai enxergar o todo. Né? A gente normalmente enxerga, né, a montagem. É possível enxergar, inclusive, né, assim, a associação das peças, né, uma peça em relação à outra. Inclusive, dá para, né, com os artifícios modernos que nós temos hoje na indústria, né, principalmente na área de projeto, você verificar, por exemplo, as interferências de uma peça com a outra, com relação à medida, grau de superfície, acabamento. Isso tudo é possível, né? Então, o desenho de conjunto é muito importante, inclusive para o pessoal da manutenção, né? Você enxergar, né, o conjunto como um todo e ter essa visualização gráfica, macro, né? Para você ter ali, digamos assim, como eu disse, né, a visão, né, de todos os itens ali que compõem o conjunto. Então, pessoal, para resumir a história, quando a gente pensar em elaboração do desenho, né, eu falo assim, ó, eu vou elaborar, tá? Então você tem que entender que existem graus de elaboração, né? Então são esses aí, ó, principalmente são esses 5 graus aí, são os que nós temos. É o esboço, o desenho preliminar, o que a gente chama de desenho definitivo, o desenho de detalhe, né, que é o item, e o desenho de conjunto, que é considerado a montagem. Está entendido, pessoal? Ok? Sim. Ok. Ok. Vamos avançar aqui, então. Agora, nós vamos falar de classificação do desenho. Então, vamos lá. Qual que é nosso foco aqui? É o desenho técnico. Então, já falei de grau de elaboração do desenho técnico. Agora eu vou falar dos grupos, né? Normalmente, o desenho técnico ele é dividido em 2 grandes grupos. O primeiro grupo é esse que está aí, olha, que é o desenho não projetivo. O que é o desenho não projetivo? Tem um exemplo aí, ó. Gráfico, diagrama, esquema, fluxograma, organograma. Possivelmente vocês já sabem o que é um organograma, né? Imagina lá a hierarquia da empresa, aí você vai fazer um desenho lá, vai colocar lá o presidente, depois abaixo, né, puxa uns quadrinhos, puxa ali umas linhas, cria ali as diretorias, depois vem, né, a supervisão ali, embaixo tem dentro da hierarquia, né, a outra linha, né, composta pelos supervisores, etc. Isso é um organograma. Você pode também ter um fluxograma, que é um tipo de desenho não projetivo, alguns tipos de esquemas, mas é muito importante a gente entender aqui, nesse momento, que esse desenho aí que eu estou chamando de não projetivo, para nós aqui no curso, ele não vai ser muito o nosso foco, não. O nosso foco aqui vai ser o outro grupo, que é chamado de desenho projetivo. Aí sim. O que é o desenho projetivo? Aí nós vamos considerar, né, dentro do campo do desenho projetivo, o objeto.
esse objeto que nós vamos tratar, né? Então, nós vamos ter que definir aqui que o nosso objeto ele vai ser considerado como o elemento principal que vai ser representado. Então, lá atrás, né, eu já havia falado para você da questão da forma, não é isso? Das dimensões, da posição. Então, nós vamos começar a trazer esse conceito aí, que está lá na definição do desenho técnico, para dentro dessa parte aí do desenho projetivo, que é esse grupo aí. Então, o que eu vou fazer na realidade? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que a partir de agora, eu vou ter que procurar buscar uma forma de representar esse objeto que eu estou tratando aqui, né? Pode ser, por exemplo, um objeto tridimensional ou não. Mas é esse objeto que vai ser o nosso ponto, né, de referência aí. E aí, como que eu vou fazer isso aí? Eu já sei, eu já entendi como que funciona o grau de elaboração, e eu já estou entendendo também que existe a classificação do desenho técnico em grupos, e que o grupo que eu vou tomar como base aqui é o grupo do desenho projetivo. Vocês estão entendendo? E aí, pessoal, nós vamos começar agora a falar, né, exatamente de como que esse desenho projetivo, né, ele vai acontecer. Ou seja, melhor dizendo, como que eu vou elaborar um desenho projetivo, já que eu já aprendi sobre grau de elaboração. Eu posso muito bem usar, né, um esboço para mim elaborar um desenho projetivo, mas eu também posso elaborar um desenho projetivo usando instrumentos manuais. E eu posso também criar um desenho, né, nesse grupo projetivo, um desenho projetivo, usando lá os artifícios do software, né, do desenho assistido por computador ali. Que, na realidade, está tudo dentro do mesmo conceito. Então, está dizendo aí para nós, aí, olha, no slide, ó, desenho projetivo. O que é um desenho projetivo? São desenhos resultantes de quê? De projeção de objeto, em um ou mais planos de projeção. Nesse grupo, encontramos as vistas ortográficas e perspectiva. Então, tanto vistas ortográficas quanto perspectiva são recursos que nós temos para a gente poder utilizar para elaborar esse desenho projetivo aí, né? Desse objeto que nós vamos tomar como referência. E aí que vem a grande questão, né? Já que a gente está falando de desenho projetivo, dá uma olhadinha nesse esquema aí, por favor. Vocês estão vendo aí? Ô, Lécio, você está vendo esse esquema aí? Sim, professor. Dá uma olhadinha aí. Oi? Mão livre, desenho geométrico. Isso, pode ler tudo aí para nós, faz favor. Número 1, mão livre. Número 2, desenho geométrico. Número 3, perspectivas. Número 4, projeções ou vistas. Isso. Número 5, normas. Veja bem, eu fiz esse esquema, gente, para facilitar a compreensão do que eu vou dizer agora. Na realidade, para a gente chegar no desenho projetivo, lembra que eu falei com vocês que a gente vai ter que seguir alguns regramentos, né? Eu vou ter que pensar no grau de elaboração. O que eu vou usar? Eu posso fazer um desenho à mão livre? Sim ou não? Posso. Aí eu vou lá produzir um esboço. Se eu chegar para vocês aqui agora e falar para vocês assim, olha, eu estou precisando aí de desenhar uma mesa. Olha, vou fazer um esboço de uma mesa? Sim, vamos fazer. Vamos pegar papel, lápis, borracha e vamos fazer um esboço aqui. Imediatamente, o que você está fazendo? Você está lançando mão de uma modalidade, né? Quer dizer, você vai pegar a mão livre mesmo e vai fazer ali o traçado e representar essa mesa. Assim como você pode também desenhar qualquer tipo de objeto à mão livre. Você pode lançar a mão também dos instrumentos para fazer, né, qualquer tipo de representação de um objeto. Mas no que diz respeito ao desenho projetivo, nós vamos ter que avançar muito mais dentro desse conceito e acrescentar outros tipos de expressão gráfica. Então, você pode ver que nós temos que criar o que a gente chama de associação. Nós vamos associar essas possibilidades que existem,
né, que a gente está chamando aí de expressão gráfica, para a gente conseguir chegar lá no desenho projetivo que nós queremos. Você pode ver que todo desenho ele segue, né, como eu disse, um regramento. Então, esses itens que estão aí, olha, de azul, né, Lécio, olha aí. Tá vendo aí, ó? Circulei eles aí, ó. Sim, professor. Tanto perspectiva como projeção é que vai ser agora o nosso ponto aí de referência para a gente entender como que o nosso desenho projetivo vai ser formado. E lembrando que mais adiante a gente vai ter que pegar também as normas, né, as normas técnicas, e associar essas normas técnicas à representação. Olha que interessante. Não adianta nada eu fazer a representação, por exemplo, de um objeto, se eu não conseguir fazer essa representação dentro de quê? De um regramento, ou seja, obedecendo uma certa normalização. Lembra que eu falei das informações do desenho? Números, símbolos, etc. Isso tudo tem que fazer parte desse desenho. Então, o desenho projetivo, a grosso modo, ele reúne, né, todos esses agrupamentos dessas expressões gráficas que estão aí. Tanto é que a definição que a gente tem para ele é essa aí, olha. Por definição, um desenho projetivo é basicamente o quê? Um somatório das diversas expressões gráficas que o compõem, né? E isso começa, pessoal, desde a concepção. Eu vou fazer uma perguntinha rápida para vocês aí. Vocês acham que o Oscar Niemeyer, ele projetou Brasília quando ele começou a pensar Brasília, como que ele fez isso? Ele não foi direto para a prancheta. Ele não foi direto para os instrumentos. Logicamente, ele começou, né, a concepção ali, trabalhando ali o campo das ideias, formando opinião. Ele ali tem uma visão dimensional, não é isso? Aí as primeiras formas, acredito eu que ele deve ter utilizado, né, a expressão gráfica ali, manual ali, usando um instrumento manual, um lápis, fazendo o primeiro esboço ali. Logo em seguida, ele vai materializar isso aí, e aí sim ele vai chegar no projeto mais elaborado, que é o projeto lá na frente, que vai cair num grupo aí de projetos, né, que tem uma natureza mais elaborada, já dentro desse regramento que eu falei. Tá certo? Então, o desenho final, né, até você chegar no desenho final, tem que passar por fases, né? Deixa eu fazer uma pergunta eu vou pegar o Lécio mesmo, que está aí conosco aí, o microfone dele tá bacana, o som tá bom, pode ser? Estou explorando você. Ô, Lécio, imagina você está precisando fabricar uma peça, e aí você entrega pro torneiro mecânico lá só o esboço. Aí eu te pergunto, o esboço vai as dimensões, vai lá, né, o formato ali, né, o formato aproximado, e você acha que na medida que você entrega esse desenho para o torneiro mecânico, ele vai conseguir fabricar esse eixo com um certo grau de qualidade, de precisão? Ou vai pairar dúvidas sobre como que seria realmente esse eixo? Com certeza vai levantar muita dúvida. Vai ter dificuldade, não vai? O desenho ele vai com muito mais informações do que o esboço. O esboço, como eu mesmo está explicando, ele é para materializar a ideia inicial. Inicial, né? Exatamente. A maturidade do projeto ela vai vir com a normalização, com o uso das normas, com o uso dos padrões corretos do desenho, né? Com as vistas, os cortes. Exatamente. Né? Inclusive, só acrescentando aí, né, essa colocação sua correta, é o seguinte, muitas vezes, costuma a gente ter o que a gente chama de reengenharia, né, o retrofitting, né, que é você ainda, depois do desenho final, depois do equipamento já existir, você ainda tem que voltar nele num outro momento, bem mais adiante, e ter que alterar dados de projeto, modificar peças. A indústria automobilística trabalha diretamente com isso, com modificações, com alterações dimensionais, mudança de material. Isso tudo, gente, vai sendo adequado. É como se fosse um processo de melhoramento contínuo.
Agora, é claro que o esboço ele não dá isso, não fornece, né, os indicativos, as informações necessárias, né? E até mesmo o desenho final, né, muitas vezes, né, como eu disse, né, ele pode ainda ser passível de algum tipo de modificação. Eu falei lá do desenho preliminar, mas eu já vi casos, inclusive, de você ter que mexer no projeto final mesmo, né? Ou seja, por um erro, ou seja, por uma adequação, ou por uma necessidade técnica que surgiu depois, entendeu? Então, pessoal, então é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos procurar agora trabalhar um pouco mais dentro do campo desse desenho projetivo e começar a associar essas ideias aí, né? Como é que eu vou representar? Ah, o meu desenho é desse grupo aqui, ó. Vamos definir aqui. Então a gente vai, né? E aí, nós chegamos agora no momento de dizer para vocês duas coisas. Primeiro, é que nós vamos precisar desenvolver, né, o que a gente chama de teoria projetiva. E aí nós vamos começar a pensar, imaginar, por exemplo, como que vai ser esse ambiente gráfico nosso, né? O Lécio falou aí ainda há pouco, né, a respeito das ideias, não é isso? Eu vou materializar as ideias, mas aí eu preciso de um ambiente gráfico para me começar a enxergar o meu desenho ali, quer dizer, o meu objeto vai ter que aparecer dentro desse ambiente gráfico. E é isso que nós vamos explicar para vocês agora. Qual é a teoria que nós temos que vai sustentar esse conceito para nós? Né, que a gente está chamando aí de teoria projetiva. Falando de projeção, né, desenho projetivo, teoria projetiva. E esse ambiente gráfico? Que teoria que vai nos sustentar para a gente começar a pensar em termos disso? Então, aí a gente vai ter que começar a falar um pouco da geometria descritiva. E é nesse momento que eu volto lá um pouquinho atrás para falar de novo do Gaspar Monge. Então, foi lá naqueles conceitos, daqueles fundamentos de geometria descritiva, que nós vamos trazer, né, esses conceitos para a gente falar, então, da teoria projetiva. E aí, o Keidiane? Keidiane, está aí? Estou sim. Dá uma olhadinha na tela agora é a sua vez aí, ó. Eu não vejo a tela. Ah, é mesmo. É só a sua matéria que eu não consigo ver. As outras duas eu consigo ver normal. Desculpa, então. Mas eu vejo. Não. Você também não consegue, não, Karen? A Jéssica não, tá aí? Não aparece em mim também, não sei por que, não. Eu acho que é contra as pessoas que têm o nome que começa com a letra K, só pode. Não é possível. Ai, meu Deus. Eu acompanho só por ele falando mesmo, porque eu também não tô vendo nada, não. Mas depois você assiste lá, né? Dá para assistir o vídeo lá. Tá. Não, mas eu digo essa mesma aula síncrona, eu publico ela depois, tá? Não, sim, é isso mesmo. Depois eu assisto. Então vamos ver aqui um outro aluno aqui, quer ver? As meninas aí, tem a Jéssica e tem a Jéssica não vê também, não? Eu vejo. Ô Jéssica, então é o seguinte, você tá vendo a foto desse moço aí? Sim, Gaspar Monge. Esse é o Gaspar Monge, né? Lê a biografia dele para mim, por favor. Só a biografia. Matemático. Ok. Matemático francês, criador da geometria descritiva e pai da geometria diferencial. Durante a Revolução Francesa, ele serviu como ministro da Marinha e foi envolvido na reforma do sistema educacional francês, ajudando a fundar a École Polytechnique. É a escola técnica, né? Pessoal, é o seguinte, Gaspar Monge, ele é o pioneiro. Ele historicamente falando, ele é o precursor do desenho geométrico. Aliás, do desenho técnico. Por quê? Porque o desenho técnico está sustentado nas bases da geometria descritiva. E o Gaspar Monge, né, além das grandes contribuições que ele deu, né, para diversas áreas, né, vocês viram aí que ele era militar, né, mas ainda assim, ele contribuiu muito para a questão da matemática, né, e, por consequência, as suas teorias, né, como eu disse, elas são utilizadas até hoje como base para o desenho técnico
atual, né, o desenho técnico moderno. Mas veja bem, no início, né, para que houvesse, então, essa fundamentação e essa busca pela sistematização, esses conceitos iniciais aí foram fundamentais. Então, ele criou, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ele criou um método chamado método monge. Veja bem, gente, eu vou falar para vocês agora de teoria projetiva. Então, o que é o método monge? A definição está aí na tela. Ó. O método monge ele utiliza 2 planos de projeção. Quantos planos de projeção eu falei, Lécio? 2 planos, professor. 2 planos, presta atenção. São 2 planos de projeção e esses planos eles são posicionados perpendicularmente. Quer dizer, são planos perpendiculares entre si. Então, nós temos aí um plano horizontal e um plano vertical. E esses planos, né, nós vamos mostrar um esquema daqui a pouco, vocês vão entender melhor, mas a partir desses 2 planos, vai ser possível, então, fazer representação do nosso objeto, né? Inclusive figuras tridimensionais. E a gente vai poder também definir, né, as dimensões desse objeto. Então, o método monge, dá uma olhadinha agora aí, por favor. Eu falei, então, dos planos de projeção, que são esses aí, ó. Tem o plano π e o plano π'linha. Deixa eu ver aqui, um aluno aqui, a Jéssica, não é isso? É Jéssica? Isso. Ô, Jéssica, você tá vendo ali, você está conseguindo enxergar ali a linha terra? Sim, ela está bem no centro, né, dos planos. Exatamente. Então, você percebe o seguinte, o que acontece? Pelo conceito lá do método monge, na interseção dos 2 planos, você vai ter uma linha que é justamente, ela passa pela região de interseção. E ela é chamada, então, de linha terra. Esse é o primeiro conceito. E aí, na definição... Essa álgebra linear aqui agora. Como é que é? Geometria analítica. Lembrando de Gaave agora, interseção entre planos. Então, e aí você vai ver que quando você tem 2 planos e cria uma interseção, você vai criar o quê? O semiplano, não é isso? Então, nós temos aí o semiplano. E aí, pessoal, o que vai aparecer para nós aí? Vai aparecer o conceito de diedro, ou diedro, né, como queiram. Então, nós temos aí o primeiro diedro, o segundo, o terceiro e o quarto. Vocês estão percebendo aí que o primeiro diedro, né, ele é o diedro positivo, sim ou não? Se você fizer uma análise, né, considerando, né, como fazendo uma analogia com o sistema cartesiano, você vai perceber que o sistema de planos, né, de interseção de planos, vai criar regiões, né, é como se fossem espaços, né, que eu vou ter entre o semiplano. Então, no primeiro diedro, por exemplo, você vai perceber que a cota, né, põe lá, cota, existe cota e afastamento, ó. Então, nós temos um afastamento em x e uma cota em y, todos os 2 com valores positivos. Agora, quando você vai para o segundo diedro, aí você já vai ter a cota positiva e o afastamento negativo. Então, perceba o seguinte, que nós vamos fazer como se fosse um exemplo, né, de um sistema que funciona no anti-horário, né? Como se fosse uma análise, né? E o posicionamento dos diedros é no sentido anti-horário. Então, nós vamos ter o primeiro diedro, que a gente chama de, como se fosse um quadrante positivo. O segundo, né? Nós temos aí a cota positiva, o afastamento negativo. E é interessante que no terceiro diedro, nós teremos tanto cota quanto afastamento negativo. Por quê? Porque o plano, né, na horizontal, né, do lado esquerdo, né, no caso de vocês, ele tem os valores negativos. E na vertical, né, os valores também negativos. Então, o terceiro diedro, tanto cota quanto afastamento são negativos. No quarto diedro, aí nós temos agora a cota negativa,
né, que está representada, né, na direção Y, e o afastamento positivo que está, né, na horizontal, em X. Eu não sei se vocês entenderam, né, mas esse conceito aí, ele é um conceito, né, relacionado ao método Monge, tá? E aí, pessoal, no nosso caso aqui, por exemplo, para quem até já estudou desenho técnico, já deve saber o que eu vou falar agora, aqui no Brasil, nós seguimos a norma BNT, e de acordo com a norma BNT, a gente sempre considera a representação no primeiro diedro. Então, a gente trabalha mais no diedro positivo. Para vocês terem uma ideia, a norma americana, por exemplo, trabalha no diedro negativo, no terceiro. É muito comum, às vezes, a gente pegar um desenho representado no terceiro diedro, né? Um objeto lá, né, é feito o rebatimento ali, mas aí o espaço gráfico ali fica lá no terceiro diedro. No nosso caso, a gente trabalha no positivo, no primeiro. É a convenção, né, e de acordo, né, com a norma, né, brasileira, a gente vai sempre trabalhar no primeiro aí. Mas eu acredito que vocês entenderam aí o que eu estou querendo dizer. Então, são 2 planos, são 4 espaços, não é isso? E nós temos aí, então, as nossas regiões, né? Que isso aí é o nosso espaço gráfico aí de representação. Agora, percebam essa definição aí. Então, o que acontece na prática? Eu até já dei uma dica para vocês aí. Nós vamos pegar, então, o nosso objeto, que é o objeto, né, o foco nosso, né, o objeto que a gente vai representar, e nós vamos posicionar esse objeto nesse espaço gráfico aí, né? E aí, a partir daí, nós vamos poder definir distâncias, ângulos, áreas, volumes, etc. Ou seja, toda a parte que envolve a posição do objeto. Quer dizer, eu tenho ali a forma do objeto, a posição dele no espaço e o quê? E as dimensões. E a partir daí, usando esse conceito, né, eu vou poder, então, fazer o que a gente chama de projeção. Tanto no sentido de representar as vistas, né, as vistas ortográficas do meu objeto, como também representar o meu objeto na forma de perspectiva. E aí, como que vai ser feita essa representação? Então, aí nós chegamos nesse próximo slide aí, que vai mostrar o que a gente chama de rebatimento. Rebatimento. Como é que funciona esse rebatimento? Aquele mesmo plano de projeção que está lá atrás, que eu acabei de mostrar para vocês, percebo que quando eu faço a interseção deles, eu vou criar o quê? Né? 90 graus, não é isso? Para cada espaço gráfico ali, eu vou ter um plano, né, um semiplano, fazendo 90 graus com outro semiplano. E aí você vai perceber o seguinte, que dentro do conceito de rebatimento, né, chamado rebatimento em épora, né? O que é a épora? A épora, né, de acordo com o conceito do método Monge, nada mais é do que você fazer o giro do plano em 90 graus para que ele fosse transformado simplesmente numa face de representação. Dá para ver o desenho aí, olha. Você sai de uma representação, né, digamos assim, com os 2 planos, né, dentro dessa interseção com 2 planos, tem até um plano azul e um verdinho aí, né? Então, eles estão aí, né, cruzando, né, um ao outro aí, né? Então, tem a interseção, e aí você faz o giro, e você vai perceber no esquema ao lado aí, que a parte verde, ela rebate atrás do azul, e a parte verde da frente rebate em cima do azul. E aí você gira, né? Você dá um giro para mostrar frontalmente essa representação. E aí o que você tem? Na realidade, você tem o quê? 2 semiplanos. Você tem um plano mostrando a parte de cima, né, a parte superior, e o plano aí, o verdinho aí, mostrando a parte inferior. Isso aí é chamado de representação em dupla projeção. O que é dupla projeção? É porque os planos foram rebatidos e um sobre o outro. E aí você vai ver, então, né, a face, né, do plano frontalmente. Gente, vocês entenderam isso aí? Sim ou não? Ok. Deu para entender ou está confuso? Mais ou menos. Mais ou menos, né?
medida que a gente for trabalhando o conceito, vocês vão entender melhor isso aí. Então, esse processo de giro, tá, Lécio? Ele é um processo mental. Você vai ter que mentalizar esse giro do plano. Na realidade, gente, o plano ele é usado para representação. Agora, na realidade, a gente vai ter o objeto, né? Nós vamos trabalhar com o objeto. Então, imagina vocês, ó, olha esse esquema agora. Então, para falar de desenho projetivo, e dentro daquela ideia que eu falei para vocês da teoria projetiva, lembra que eu falei com vocês que a gente ia arrumar uma forma de representar o objeto? Então, nós estamos chegando lá. Então, agora nós vamos ter que imaginar o seguinte, que nós vamos ter aí, olha, 5 elementos básicos aí que vai formar o sistema de projeção. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro aí que nós temos no desenho aí? Nós temos lá o observador, não é isso? E o observador, ele tem o que a gente chama de ponto objetivo. Então, aí nós temos aí ponto objetivo, que é esse zero aí, e como se fosse, por exemplo, ponto de observação. E aí nós temos uma coisa chamada, né, como se fossem uns raios visuais, que você vai o quê? Observar o objeto e você vai ter um plano, né? Como é que tá o som aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo, tô ouvindo normal. Vou falar de novo então, olha. Então vamos lá, vamos nomear aí os elementos aí do sistema de projeção. Então nós temos o observador, nós temos o objeto, nós temos as linhas projetantes, e lá na frente, lá atrás, né, nós temos o plano, que é esse laranjado aí, e aí nós temos lá dentro do plano a imagem. É como se fosse, né, o desenho do objeto. Então, toda vez que você vai desenhar, dentro do conceito de projeção, você vai ter que trabalhar com esses 5 elementos que estão aí. Repetindo, o observador, aí você vai ter lá, então, já que você tem o observador, você vai ter o ponto de observação, que esse zerinho está aí, ó, chamado de origem, né, do sistema. Um pouco mais adiante, você vai ter o objeto, e lá na frente, né, o plano de projeção, que vai receber, né, o desenho, né, do objeto, que seria, no caso, a imagem. Então, numerando aí, olha, objeto, projeção, centro de projeção, projetantes e plano de projeção. Todas as vezes que você vai desenhar um objeto, esse é o sistema que a gente tem, que a gente vai considerar para fazer, então, a projeção dele. Então, pessoal, resumindo a história, né, para a gente... Nós vamos aqui estar, de certa forma, quase encerrando aqui esse primeiro momento, mas nós vamos voltar muito ainda nesse assunto, tá? Isso aí vai ser tema de discussão nossa mais para frente aí. Como eu disse, né, a aula de hoje ainda não terminou, eu vou terminar, né, essa apresentação na semana que vem, mas para esse momento agora, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte. Primeiro, o conceito do método Monge, né, que estabelece, né, a definição de 2 planos de projeção, criando lá os semiplanos. Nós temos lá o espaço gráfico, que são os diedros. Eu disse para vocês que a gente vai trabalhar muito no primeiro diedro, de acordo com a nossa norma, e que agora a gente vai começar a pensar do jeito que está aí na tela. Olha, quem é o observador? É você. Você tem o quê? O ponto de observação. Logicamente, você vai observar o quê? O objeto. A partir do momento que você observa o objeto, imediatamente você já vai imaginar a posição, onde que vai estar localizado o plano, né, que você vai tomar como referência, para você projetar o seu objeto e assim realizar o quê? O desenho dele. Então, o desenho, ele vai ser o quê? Colocado no plano. Ô Lécio, só para você entender melhor, pessoal aí também, né, quando eu falo Lécio, eu estou falando a turma toda, né? Estou chamando a atenção assim. Esse plano aí laranja poderia ser, por exemplo, papel. Sim ou não? Olha lá.
O objeto vai ser o quê? Né? Então, eu poderia ter o papel, mas eu poderia ter também a interface gráfica ali da tela ali do computador, né? O software que eu vou usar. Então, ali, nesses dois ambientes, né, gráficos, é que eu vou estar criando o que a gente chama de certa forma, projeção do meu objeto. Eu estou chamando aí pode ser uma vista, por exemplo, né? Ou pode ser a perspectiva do meu objeto, né? Que vai ser estampado aí, né? No papel e na tela gráfica aí do meu software. Então, pessoal, eu não vou avançar muito mais, não, mas tenham isso em mente aí, olha. Sempre o observador, o ponto de observação, as linhas projetantes, né? Como se fossem aí os raios visuais, o objeto, o plano que vai receber, né, a projeção, e o desenho, né, que nada mais é do que a projeção do objeto. O que vocês acham? Ok? Ok. Dá para entender mais ou menos? Sim. Ok. Agora, só um detalhezinho aqui para a gente encerrar, é o seguinte. Nós vamos voltar na semana que vem. Essa semana agora, amanhã, por exemplo, a aula assíncrona, né? Eu queria que vocês dedicassem aos desenhos geométricos que vocês estão fazendo lá. Então, eu não vou dar nenhuma atividade para amanhã, tá certo? Sobre o assunto de hoje. Então, esse assunto de hoje, nós vamos voltar nele na semana que vem, mas eu não vou passar nenhuma atividade a mais para vocês essa semana. Então, eu vou deixar vocês mais ou menos, não vou dizer livre não, mas assim, não vou, vou deixar um tempo maior aí para vocês dedicarem aos desenhos lá que já foram entregues, que são os cadernos de exercício. Tá bom? Os 3 cadernos. Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Professor, eu tenho que eu vi lá aqueles materiais, eu não entendi muito bem aquela página. Qual página? E tinha assim, a página era para ler a página e depois fazer os 3 cadernos. A página é a resposta dos exercícios? Não entendi. Os cadernos, cada caderno tem uma certa quantidade de exercícios. Você viu lá? Vi. Pois é. O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar o caderno, se você quiser fazer download, pode. Você baixa o caderno no seu computador lá. Certo? Vamos supor que você pega o desenho número 1. Está lá o primeiro. Se não me engano, não sei se é para fazer uma perpendicular, não me lembro direito, ou uma bissetriz. Aí você fala assim, bom, como é que eu faço uma bissetriz? No próprio caderno que você baixou, já tem a orientação ali. Mas pode ser que tenha algum exercício ali que você ainda tenha dificuldade de entender o que está sendo solicitado de você. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar no blog, aí que você vai entrar nessa página aí. Porque lá na página tem como se fosse um tutorial, tá certo? Explicando passo a passo como que você vai usar o instrumento para montar o exercício. Se você tiver, né, assim, digamos assim, um pouco de dificuldade com o tutorial, que é essa página que você perguntou aí, né? Você pode também assistir as videoaulas assíncronas, explicando, né? Aí já é um videozinho, explicando como que faz a bissetriz, como que faz, como que monta a linha paralela. Ora, esse tinha uma outra aba lá que tinha vários vídeos. É esse que você está falando? Também, porque eu coloquei vários vídeos, assim, são várias explicações, muitas vezes até repetidas, do mesmo exercício, para te ajudar a entender como que faz, entendeu? Tem gente que tem mais facilidade de entender assistindo o vídeo, tem outros alunos que têm mais facilidade de olhar o tutorial lá, o passo a passo, né? O tutorial que eu estou falando é o passo a passo. Faz isso, põe o esquadro aqui, põe o compasso aqui, traça para cá, volta para lá, olha esse ponto aqui. Isso é a sequência, né? Então, isso aí você vai achar nessa página aí que você perguntou. E os vídeos é para dar sustentação também, para ajudar vocês. Então, de toda forma, né, você tem a apostila lá também, você tem essas páginas com tutorial, com passo a passo, você tem vídeo aula, tem eu também, né? Se depois de tudo, você pode me procurar também, que eu te ajudo, tá bom? Tem mais 2 dúvidas. Pode A outra
deixa eu lembrar aqui. Com relação à prova, como é que vai funcionar? A prova? Isso, que eu Você vi. chegou na aula que hora? Depois dos meninos ou É porque eu antes? cheguei atrasada. Ah, muito bem. Aí eu ia até te perguntar se você já falou sobre isso e sobre a entrega da linha do tempo, porque eu ainda não entreguei. A linha do tempo você vai entregar, não vai? Vou, com certeza. Só que você, como você está atrasado, eu não posso avaliar você, né, igualzinho os coleguinhas nossos aí, porque os colegas entregaram no dia certo, né? Ah, Não ok. seria muito justo, mas eu recebo de você e vou descontar um pouquinho lá, tá bom? Tá bom. Melhor do que nada, né? Verdade. Pois é, então você entrega, vai, seja aí uma, né, flash, não é isso? Aham. Se Seja você gravou a parte que falava da prova, que aí depois eu assisto. Não, eu falo para você aqui agora, não tem problema não. Tá. É só estar perguntando, é porque eu tinha falado antes, mas é o seguinte, rapidamente aqui, ó. Dia 25, beleza? Beleza. Jéssica, dia 25, mais ou menos às 10 horas da manhã, por aí, vai chegar um e-mail para você, ok? Ok. Com um link, e esse link, você vai clicar nele, e aí vai aparecer para você a prova. Quer dizer, é um formulário eletrônico, né? E aí vai ter as questões lá para você responder. São 20 questões, tá certo? 18 questões objetivas e 2 discursivas. Essa prova é o seguinte, se você abre o link e começa a fazer, seria interessante se você fizesse ela toda e enviasse, porque ela não vai dar para você a opção de fazer, dar uma pausa, falar assim, ó, vou voltar depois e fazer. Não, não é assim que funciona, porque vai ser um formulário temporizado, entendeu? Beleza, entendi. Agora, você vai ter o dia todo para fazer, até a noite. Aham. Quando chegar às 23 horas e 59 minutos, aí o link vai ficar inativo. Aí se você quiser fazer no sábado, você não vai conseguir, não. Aí você vai ter que me procurar depois, para a gente Tá conversar. bom. Aí é como se você tivesse perdido a prova, né? Então, Sim. é uma ferramenta temporizada, um link que tem um tempo previsto aí. Né? Então, por exemplo, o que eu sugiro a você? Escolhe o melhor horário que você tem durante o dia. Né? Vamos supor que você vai fazer à noite, né? Você pode, inclusive, entrar na... Ah, pessoal, não falei isso com vocês, não. Você pode entrar no e-mail e ver a prova toda primeiro. Você vai poder ver ela toda primeiro. Se você quiser estudar primeiro, para depois marcar um horário para você mesmo ir lá e fazer, você pode fazer isso. Entendeu? Ótimo. Ué. É melhor assim, porque você entra lá, olha a prova, vê o que vai cair na prova. Se você quiser conversar com seu colega, não tem problema não. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Só que na hora que você começar a fazer, vai ter gente. Marcou a primeira, segunda, terceira, todas as questões são obrigatórias. Você só vai fazer a número 2 se você fizer a número 1. Se você fizer a número 3, tem que fazer a número 2, é sequência. Terminou, vai ter um botãozinho lá assim, escrito assim, ó, enviar. Aí você clica nele, manda para mim, cai na minha planilha aqui. Aí eu vou corrigir. Tá, gente. Alguma dúvida? Esclarecido. Oi? Nenhuma não. Foi esclarecido. Então tá bom. Tô as ordens aí. Pessoal, tudo bem então? Ok, Beleza. Semana que vem nós vamos voltar a falar de desenho projetivo, tá? tá. Tá bom? Vai ter muita coisa pela frente aí. Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus aí. Mãos à obra. Boa noite, tchau. Tchau. Falou, boa noite.